Como direcionar sua carreira é o tema desta série especial com o consultor em gestão de pessoas Eduardo Ferraz, que também é autor do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. Neste primeiro bloco, o nosso tema é estrutura e acabamento, buscando o trabalho ideal. Eduardo, para começar, muito obrigada por participar desta série conosco. Eu que agradeço o convite, Patrícia. O seu trabalho ele se baseia nos conceitos da neurociência comportamental. Este é um diferencial e fala um pouquinho de como você aplica esses conceitos na gestão de pessoas. A neurociência comportamental tem sido estudada nos últimos 25 anos com muito mais facilidade. As pessoas estão entendendo um pouco mais como é que ela funciona. A neurociência estuda o cérebro, a psicologia estuda o comportamento. Quando a gente junta a neurociência e a psicologia, a gente tem a neurociência comportamental. Os conceitos básicos no livro eu procuro explicar como é que se forma a personalidade de uma criança, como é que essa criança vira adolescente, o que acontece com o cérebro dela e o que acontece com o cérebro desse adolescente que vira um adulto. A conclusão pode parecer um pouquinho chocante, Patrícia e telespectadores, mas é a seguinte: adultos mudam um pouco. A estrutura, a base da personalidade, aquilo que a gente vai mudar relativamente pouco. Os neurocientistas dizem que a gente tem o que eles chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem em se adaptar e aprender novas coisas. Isso é verdade. Então, a gente resume o conceito da neurociência comportamental dizendo o seguinte: poderíamos comparar a personalidade com um prédio. A gente não consegue mudar a estrutura do prédio. A gente consegue mudar o acabamento, a gente consegue mudar os móveis, a gente consegue mudar os sofás. Com a personalidade é parecido. A gente não muda a base, a gente não muda a estrutura, a gente muda o acabamento da personalidade. Portanto, Eduardo, me corrija se eu estiver errada, mas na busca pelo trabalho ideal, o profissional ele tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Quando ele souber o que é estrutura e o que é acabamento, ele vai tentar se encaixar naquilo que melhor lhe cabe. Esse é o objetivo do livro, esse é o mote da conversa que a gente está tendo. Quando as pessoas descobrem o que é estrutural, ou seja, o que vai mudar pouco na minha personalidade, fica muito mais fácil achar a carreira ou o emprego certo. Quando a gente, por exemplo, uma pessoa tímida, introvertida, se ela sabe que a introversão, que a timidez é estrutural, ou seja, faz parte da personalidade dessa pessoa, e essa pessoa sabe que timidez não muda, tímido, Patrícia, telespectadores, tímido não vira extrovertido. Uma pessoa quietinha, calada, não vai ficar extrovertida, sociável, falante. Isso é estrutural, portanto muda pouco. Mas o que o tímido pode fazer? Ele se conforma em ser tímido pro resto da vida? Não é isso. Um tímido pode aprender técnicas de oratória, não pode? Ele pode aprender a falar em público, ele pode aprender a falar um pouco melhor numa reunião, ele pode ser um pouquinho menos tímido. Ele mudou o acabamento, ele aumentou um pouco uma habilidade. Uma pessoa tímida, por exemplo, tem outras características que não a sociabilidade. As pessoas tímidas costumam ser muito mais concentradas, muito mais focadas em tarefa. As pessoas tímidas costumam terminar aquilo que começam. Ou seja, elas têm características, elas têm habilidades, elas têm talentos diferentes de uma pessoa extrovertida. Quem insiste, então, em trabalhar em algo que vai contra a sua própria estrutura, não vai ter sucesso na sua carreira? Está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Imagina você gastar anos numa característica de personalidade que muda relativamente pouco. Você gastar 10 ou 15 ou 20 anos se esforçando para fazer uma coisa que você não gosta. É muito mais lógico, é muito mais inteligente, Patrícia, você pegar os pontos fortes da sua personalidade e aprimorá-los. Se você é bom em fazer conta, gaste tempo, invista pós-graduações, invista mais para ficar melhor ainda. Se você é bom para falar em público, se você tem essa habilidade, essa facilidade, gaste ainda mais tempo para ficar melhor ainda ao falar em público. Se você é bom para vender, se você tem habilidade para negociar, não invente moda. Quanto mais treinado, quanto mais você desenvolver esse lado da venda, da negociação, mais sucesso você vai ter. Agora, se você pegar os seus pontos fracos, por exemplo, eu sou engenheiro por formação, e eu sou péssimo em cálculo, sempre tive dificuldade em fazer cálculo, terminei a faculdade por teimosia. Você imagina um cara que tem dificuldade em cálculos complexos, como é o meu caso. Digamos que eu sou nota 2, eu não sou mais do que isso mesmo. Já pensou gastar 20 anos da minha carreira tentando ficar menos ruim? Eu sou nota 2, me esforço por 10 ou 15 anos e viro nota 5. Gastar uma vida para passar de ruim para médio.
Tem muita gente perdendo tempo na carreira e na vida, tentando consertar coisas que têm pouco conserto. Esqueça os pontos fracos quando possível, desde que possível, e procure fortalecer os seus pontos fortes. Para terminar, rapidamente, eu queria fazer uma última colocação, uma última pergunta. Parece até um pouco básico do que nós estamos falando. Trabalhe naquilo que te faz feliz. Mas é inacreditável, de acordo com a tua experiência em empresas, o número de pessoas que comete esse erro, não é verdade? É até chocante dizer o que eu vou dizer, mas na minha experiência prática, a maioria das pessoas, quando a gente pergunta de verdade, inclusive diretores e presidentes de empresa, quando eu olho no olho e pergunto, você tem certeza que você está no lugar certo? Metade fica chocada com essa pergunta. E ainda no final eles vão, olha, para falar bem a verdade, eu preciso pensar um pouco mais, mas tem muita coisa que eu não gosto. Então, quando a pessoa chega num ponto de carreira, seja com 30, 40 ou 50 anos, o que ela está fazendo uma coisa que ela não gosta, ou que ela percebe que ela não tem tanto talento, significa que ela está no lugar errado. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Eu que agradeço. No próximo bloco da nossa série especial, nosso tema será pontos fortes, fracos e limitantes. Como aplicar tudo isso na gestão da sua carreira. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.